Sejam bem-vindos ao meu canal e nós vamos falar a respeito de investimentos. E para continuar, esse é o segundo vídeo de uma playlist que eu montei para falar de investimento para pessoas que querem começar a aprender a investir. Tem dinheiro, tem vontade, não sabe por onde começar, tem medo de investir em alguma coisa que possa te trazer um prejuízo lá na frente. Tem medo ou não sabe o que é uma corretora. E para começar, uma corretora é igual a uma conta digital de banco. Lá você consegue fazer movimentações financeiras, você consegue sacar, consegue fazer transferência. Você também consegue fazer empréstimo, consegue fazer financiamentos. Porém, o objetivo de uma corretora é negociar produtos financeiros, produtos mobiliários, investimentos. Então nós falamos de investimento, como eu falei lá no primeiro vídeo a respeito de reserva de emergência. Esse é o primeiro passo para o investidor. Para falar a verdade, esse não é o primeiro passo para o investidor. Esse é o primeiro passo para qualquer pessoa. A reserva de emergência, ela não deve ser feita simplesmente para aquela pessoa que quer investir. Eu vou sim mostrar a importância de se ter uma reserva de emergência para investir. Mas, na verdade, isso seria a questão de uma educação financeira. Todo cidadão deveria ter uma reserva de emergência. Se alguém adoece na sua família, você tem que ter uma reserva de emergência. Se o carro quebra, você tem que ter uma reserva de emergência. Quando você não tem isso, você sabe o que acontece? Você vai recorrer a um empréstimo e aí você vai pagar juro composto. E o banco que recebe esse juro composto tem muito dinheiro. E o porquê você não recebe juro composto? Essa é a questão do investimento. Então vamos falar primeiro lá da reserva de emergência, como eu falei no primeiro vídeo. Se você quiser assistir o primeiro vídeo, é só acessar o link aqui e lá no meu canal você procura pela playlist Primeiros Passos. Se você não sabe o que é uma reserva de emergência, é aquele dinheiro na qual você separa todos os meses e se de repente acontecer alguma coisa, use sim. Use esse dinheiro da reserva de emergência. Olha a diferença do investimento. O investimento você tem que ter um planejamento na qual o que eu quero receber daquele investimento, por quanto tempo eu vou ficar com aquele investimento, quando é que eu vou retirar aquele investimento. Então, para que esse ciclo desse planejamento, quando, como, não se quebre por conta de uma questão da sua vida particular, para que você não tenha que retirar esse investimento que você planejou por um tempo, ou de uma certa forma, ou aquilo que você quer receber, não se quebre esse ciclo, você precisa de uma reserva de emergência. Porque se alguma coisa acontecer, você vai sim recorrer à sua reserva. E o seu investimento vai ficar lá separadinho e vai esperar aquela rentabilidade que você projetou, que você programou. No primeiro vídeo eu falei que primeiro você precisa ter uma reserva, certo? E falei que você precisa investir no Tesouro Selic. Aí você assiste outros vídeos e você vê que lá, não, faça reserva de emergência com CDB, liquidez diária. O que é liquidez diária? Liquidez diária é a facilidade que você tem. Não é nem liquidez diária. Liquidez diária é quando você consegue resgatar ou sacar aquele dinheiro no mesmo dia. Mas liquidez no investimento, quando você fala no investimento, liquidez, o que é liquidez? É a facilidade que você tem de transformar o seu dinheiro em investimento e transformar o seu investimento em dinheiro. Essa facilidade, essa rapidez, isso é liquidez. A gente ouve bastante falar lá na renda variável. Quando você vai comprar uma ação e você coloca a ordem lá de compra e mesmo que esteja no preço praticado pelo mercado, ainda demora horas, demora minutos ou demora dias até. E você não consegue comprar. E imagina quando você for resgatar, quando você for colocar o seu produto à venda. Também talvez demore para você ter o seu dinheiro de volta. Então, quando nós falamos a respeito de reserva de emergência, aquilo que você precisa recorrer se acontecer alguma coisa na sua vida, alguém da sua família ficar doente, seu carro quebrar, qualquer coisa, você precisa do dinheiro lá, imediato, agora ou no máximo para amanhã, você precisa de investimento de liquidez diária. Então, segurança do governo, porque o governo seria a última instituição financeira a falir. O governo é instituição financeira? Não, não é. É governamental, mas estamos falando de finanças e nós estamos falando de comercialização de títulos, então por isso que eu falei dessa forma, mas eu quero que você entenda assim, ele é a última instituição financeira a falir, porque todas as empresas que negociam no território brasileiro, ou offshore são aquelas empresas, ou
Não aquelas empresas, mas offshore, quando você fala offshore, quer dizer que ela é longe da costa, longe da base. Quando você fala de petróleo, olha, aquela petrolífera offshore, quer dizer que ela é em alto mar. Quando você fala lá, aquelas bases eólicas são offshore, quer dizer que elas são em alto mar, que elas são longe da costa. Quando nós falamos de empresas offshore, quer dizer que elas são fora do Brasil, ou seja, empresas brasileiras que operam lá fora. Então, todas essas empresas pagam imposto para o Brasil. Então, o Brasil é a última instituição financeira a falir. E ainda que ela vá à falência, é o Brasil que imprime dinheiro. É lógico que o Brasil não deve fazer isso. Isso pode transformar um caos na nossa economia. Mas é a realidade. Isso pode acontecer. Então, é isso que eu estou dizendo. Se você vai emprestar dinheiro para alguém, você prefere emprestar dinheiro para quem? Para uma pessoa que vai te pagar, certo? Então, a segurança do Tesouro Selic lá, que é do governo. O governo é o último a falir. Se você vai investir lá no CDB porque você ouviu falar, não, mas invista no CDB, liquidez diária. Bom, liquidez diária é a facilidade que eu tenho para reaver o meu dinheiro. E digo mais ainda, o CDB você consegue sim resgatar com liquidez diária. Você consegue resgatar na mesma hora, igual no banco. Não é igual, mas é quase igual. Você pede o resgate lá e em minutos o dinheiro está na sua conta. Olha que maravilha. Só que toda essa facilidade ela vem com um ônus. Você é um investidor iniciante, certo? Então vamos procurar uma questão segura em que você pode fechar os olhos e você pode comprar. Seria o título do governo. Já um título bancário, seja ele qual for, CDB, LCI, LCA, RDB, essas caixinhas de banco, o banco corre o risco de falência. Ah, mas aí você vai ouvir em outros vídeos que existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma empresa à parte que paga o seguro dos bancos. Se os bancos falirem, eles pagam até 250 mil para os investidores ou aquelas pessoas que têm conta corrente ou conta poupança no banco. Bom, para mim isso está ótimo. Calma, pessoal, presta bem atenção. Eu estou falando para você, iniciante, que precisa começar um investimento e esse investimento tem que ser simplesmente como guardar o dinheiro e receber um dinheiro a mais. Então nós vamos pela segurança do governo e nós vamos pela rentabilidade do governo, que é baixa. Sim, ela é baixa. O CDI paga muito mais, só que existe o risco. Então quando você vai comprar um CDB, você tem que aprender a avaliar o CDB e mesmo assim você vai ter que pegar esse CDB de pequenas em pequenas datas, porque tudo muda, é uma empresa. Pode ser que esse ano esse banco, essa empresa vá bem, pode ser que ano que vem mude as coisas. Agora veja bem, você vai investir lá no Tesouro Selic, você vai pegar lá o vencimento mais longo e vai ficar lá por quanto tempo você precisar, até você adquirir o valor que você precisa. Como assim o valor que eu preciso? Bom, uma reserva de emergência ela tem que ser baseada naquilo que você usa, que você necessita todos os meses. Porque vamos dizer que você perca o emprego. Então quer dizer que aquele valor que está lá, você consegue pagar o seu salário, ou seja, você consegue retirar um valor igual ao seu salário, nada vai mudar na sua vida por um tempo. E esse tempo é você que determina, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ah, mas eu tenho lá o seguro-desemprego. Tudo bem que você tem o seguro-desemprego, mas dependendo da sua ação, você tem 2 parcelas, 3 parcelas, 6 parcelas, e você é daquele tipo de pessoa que vai ficar esperando receber o seguro-desemprego para depois procurar um emprego? Então veja bem, isso é o seu calção, isso é a sua segurança, é uma coisa que você controla, não é uma dependência do governo. E outra, quando você fala em seguro-desemprego é só nessa questão de ser mandado embora, mas eu estou dizendo se alguém passar mal, ficar doente, seus filhos precisarem de uma questão na escola, ou se o seu carro quebrar, se roubarem o seu carro e coisas parecidas. Então você tem uma reserva de emergência. E para que essa reserva de emergência? Por que é importante? Porque quando você fala em investimento, vamos passar para o investimento em si. Aquilo que você vai alocar o seu dinheiro pensando numa rentabilidade alta para que você realmente consiga ter um ganho que valha muito a pena. É lógico que quando nós falamos de investimentos, aí você pode entrar lá na renda fixa, em derivativos, em qualquer coisa. Mas como você é iniciante, você está começando, aí seria importante que você continuasse sim na renda fixa. Aí nós vamos falar de CDB, LCI, LCA
e outras coisas mais, inclusive até pré-fixado e IPCA. Quando eu estou falando de Tesouro Selic, eu quero dizer o seguinte: Tesouro Selic é seguro e é líquido, exatamente aquilo que a sua reserva de emergência precisa. Você não quer pôr o dinheiro lá para perder, você quer pôr o dinheiro para continuar com ele ou ganhar mais. Você não quer também pôr o dinheiro lá para, se de repente você precisar, você não conseguir sacar. Isso para uma reserva de emergência. Por que eu estou falando isso? Cuidado, porque tem pessoas que acham que tudo tem que ter liquidez. Liquidez é importante? É importante. É extremamente importante, porque às vezes até mesmo no investimento, se aquele investimento vai dar errado e você quer movimentar ele, é importante que você consiga resgatar. É importante? É, mas veja bem, ele é extremamente importante para a reserva de emergência. Para outras coisas, o importante é um planejamento, é um longo prazo. Vamos voltar. Tesouro Selic é um produto financeiro do Tesouro Nacional. Ele é como um empréstimo. Você empresta para o governo e o governo devolve o seu dinheiro mais uma rentabilidade. E essa rentabilidade, ela é atrelada à taxa de juro oficial do nosso país. Sabe quando você vê lá no jornal, olha, a taxa de juros subiu para 15%. Ultimamente agora a taxa de juros está 15%. Aí todo o Congresso, o presidente, o ministro, todo mundo fica eufórico por conta disso. Exatamente, você vai comprar um investimento na qual ele vai te pagar aquela taxa. Olha, a taxa Selic está em 15%. Ah, calma aí. Deixa eu explicar uma coisa para você. A taxa de juro oficial é de 15%. Essa taxa é chamada de Selic meta. Por quê? Porque existe uma meta de inflação. Não é a hora de você aprender isso. Eu só quero explicar para você que a taxa Selic que você vai receber, ela é 0,10% abaixo. Se a taxa Selic está 15%, você vai receber 14,90%. É só isso que eu quero explicar. Depois, em outros vídeos, explico para você o porquê. Essa Selic que você vai receber é chamada de Selic Over, mas esquece isso. Só quero explicar para você que você vai receber a taxa Selic. Então, se o governo, o Copom, aumentar a taxa de juro, quer dizer que você vai ganhar mais. Se o governo abaixar a taxa de juro, quer dizer que você vai ganhar menos. Você vai perder? Não. Aquele dinheiro que você depositou lá vai continuar lá. Estou falando da rentabilidade que o governo garante que vai te devolver de volta. E esse empréstimo ele é feito através de uma compra de título. Esse título é um título de obrigação. É como se você assinasse um contrato. Você empresta o dinheiro para o governo vai te devolver e aquele título é uma assinatura de contrato. E quando nós falamos você compra, porque esse título ele é negociado por certo valor. Esse contrato, para você assinar esse contrato, você tem que pagar certa taxa, que é aquele preço unitário, a gente chama de PU, que é o valor do investimento. Ah, eu posso investir 10 centavos, R$1, R$10, igual a poupança, chegar lá, depositar? Não, não é. Esse título, para que você tenha, porque ele não é mutável. Existem cotas, é como se fossem cotas. Então você vai comprar um título vale R$100. Comprou R$100. É assim que funciona. Você, com dinheiro, com vontade de investir, primeiro, reserva de emergência. Reserva de emergência, Tesouro Selic, porque acabei de dizer para você. Seguro, porque é do governo. Líquido, porque o próprio governo garante a recompra. Então, essencial. Ah, mas tem o CDB, tem isso, tem aquilo. Só que se você for comprar um CDB, você tem que avaliar a questão do banco. Realmente o CDB, atrelado ao CDI, paga melhor. Mas você precisa de uma reserva. Isso não é considerado um investimento. Antes de tudo, ter uma reserva. Tesouro Selic, produto financeiro do governo, na qual ele vai te devolver o dinheiro investido e vai te pagar uma rentabilidade. O Tesouro Selic ele é atrelado à taxa Selic, taxa de juro. Se sobe, você ganha mais. Se cai, você ganha menos. Isso foi um resumo do que eu acabei de dizer. E quando você vai investir, você abre lá a plataforma, tá? Tesouro Selic, você sabe o que é um empréstimo para o governo, acabei de dizer, e você vê lá o PU, que é o valor que você vai investir, certo? E a rentabilidade você já sabe que é a Selic. Se a Selic sobe, você ganha mais, se ele cai, você ganha menos, e ponto. E mais outra coisa que você tem que observar é o tempo de vencimento. E o porquê você tem que observar o tempo de vencimento? Ele não é de liquidez diária?
Não é o Tesouro Selic, onde eu vou depositar o dinheiro ali toda vez, e se de repente eu precisar eu vou retirar? Isso é porque esses investimentos eles pagam em juro composto. Você imagina se o governo ele devesse para você para sempre. Você comprasse aquele investimento uma vez, é lógico que ele, enquanto você não retira, ele está utilizando aquele dinheiro. Só que enquanto aquele dinheiro está parado ali, ele está sofrendo a perda do poder de compra, da inflação. O governo já até usou o seu dinheiro. E como ele é juro composto, ele vai ficar rendendo, e aumentando. Então as rendas fixas elas têm tempo de validade, tempo de vencimento. E não é só por isso, existe também uma estratégia, porque às vezes ele coloca lá certo valor e naquele tempo aquela taxa ela pode subir e descer e ele pode fazer uma rolagem da dívida. É para isso que existe. E isso também é um assunto para outros vídeos. A questão, você viu lá que tem o PU, você viu lá que também tem a taxa é a Selic, é a taxa de juro. Você pode acompanhar aí pelo jornal, por notícias, pela internet. E tem o tempo é justamente por conta disso que eu disse para você. Você pode escolher o tempo que você quiser. E qual é a diferença disso? Na taxa Selic, como nos outros investimentos de renda fixa, quando você vai retirar o seu investimento, ainda que ele seja de liquidez diária, o governo ou o banco, quando você compra um título bancário, ele vai cobrar um spread para você, que é uma diferença. Quando você vai comprar, ele tem um preço. Quando você vai vender, não é o mesmo preço, ele tem um preço diferente, porque é aquilo que o governo ou o banco tira como lucro daquele pequeno investimento. É só mais uma forma de tirar o seu dinheiro aos pouquinhos para que você mais relaxe. Tesouro Selic, essa questão é bem pouca e a oportunidade, ou seja, o objetivo do Tesouro Selic para reserva de emergência é em questão de você utilizar o dinheiro mesmo ou ter ele lá como garantia de certa coisa. Falei que ele é seguro, falei que ele é líquido, falei a respeito do PU, que é o preço, falei da rentabilidade e falei do tempo. Agora falta eu falar a respeito das taxas. Quando você investe em renda fixa no Tesouro Direto, investimentos para o Tesouro Direto, lá, Tesouro Selic. Tesouro Selic, você deveria pagar uma custódia. Essa custódia é de 6 em 6 meses. Ela é de 2%. Seria 1% em janeiro e mais 1% em julho. Só que para você, investidor iniciante, você, investidor pessoa física, até R$10.000 investido você não paga. Você é isento. Mais uma coisa, quando você vai retirar o seu investimento, você precisa pagar impostos. Se você tira o seu investimento com menos de 30 dias, você vai pagar o IOF. Existe uma tabela de IOF, vou colocar aí na tela para você. Essa tabela pode cobrar até 96% do seu lucro do investimento. Ah, coloquei lá R$100. O que gerou de lucro? 96% é tal. Só que essa tabela ela é regressiva. À medida que vai passando o tempo, você vai sendo cobrado menos e menos até ela ser extinta. Ou seja, você teve um investimento que passou de 30 dias, você já não paga mais IOF. Ainda assim, existe uma tabela regressiva que diz que você pode pagar 22,5%, 20%, 17,5% e 15%, dependendo do tempo que você mantém o seu investimento. Seu investimento você ficou lá menos de 6 meses, olha lá, vai te cobrar o que está na tabela aí, tudo bem? Então tem a questão do IOF, tem a questão da custódia e tem a questão do imposto de renda. A custódia nós já sabemos que você, investidor, pessoa física, até R$10.000 você é isento, mas temos que lembrar que tem os impostos. Ai, tem imposto, tem um monte de coisa, tem conta para fazer. Não, calma, vamos voltar. Eu sei que eu falei bastante coisa. Investidor iniciante, começou a fazer a reserva de emergência, Tesouro Selic, porque é seguro, porque é líquido, e tem as taxas de imposto, tem a taxa de custódia. Tudo isso é feito automaticamente. Aí você me diz, então se eu investir no CDB, é a mesma coisa. Tem o IOF, tem o imposto de renda, só não tem a custódia. Porém, o spread, aquela diferença, quando você vai desfazer, ela quase que equivale à custódia que você paga tempos em tempos. Antigamente, a custódia você teria que ter um dinheiro separado
para pagar. Agora essa custódia ela é retirada da sua própria rentabilidade. Porém, essa custódia não é só sobre a rentabilidade, a custódia é sobre o valor todo. Mas lembrando você, investidor iniciante, CPF, que até 10 mil você é isento. Passou de 10 mil, você vai pagar apenas aquilo que passar de 10 mil. E pronto, acabou. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Essa playlist é para falar de investimento para pessoas que querem aprender a investir. Vou te dar uma dica de verdade. Você pode assistir muitos vídeos aí no YouTube. Muitos vão falar de várias formas para você. Se você se sentir confuso, você volta aqui para o meu canal, acessa lá a nossa playlist, os primeiros passos, assiste os vídeos e aí você vai se colocando aos poucos no mercado. Aqui no canal, em outras playlists, tem vídeos a respeito de taxa Selic, taxa de juros, IPCA, e aí você vai aprendendo aos poucos. Mas para você, iniciante de tudo, vai lá, acessa a playlist Primeiros Passos. Espero que você tenha gostado. Obrigado e até a próxima.